Olá, eu sou Igor, seja bem-vindo ao canal Urocultura. Aqui eu falo de temas urológicos, andrologia, cirurgia, câncer, enfim. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de curtir, de compartilhar, de comentar. Hoje eu vou falar sobre próteses penianas. Próteses penianas são a última escolha, a última opção no tratamento da disfunção erétil. Então, naqueles pacientes que tentaram de tudo, que controlaram as comorbidades e mesmo assim a ereção não está satisfatória, não está conseguindo performar sexualmente da forma como gostaria ou deveria, a prótese peniana é uma boa escolha. Aqueles pacientes também que fizeram cirurgia de câncer, de próstata, aqueles pacientes que tiveram trauma raquimedular, pacientes que fizeram radioterapia, que às vezes danificaram os nervos e aí os tratamentos medicamentosos às vezes não são suficientes, a prótese peniana também é uma boa escolha. Os pacientes que são bem indicados se adaptam muito bem. Por que isso é importante? Se você é um paciente que já tentou de tudo e mesmo assim não funciona, a prótese vai funcionar muito bem para você. Mas eu já peguei pacientes que, por algum motivo, por alguma coisa que leram na internet, têm essa vontade de colocar a prótese. Não é assim. Por que é importante entender isso? Tem pacientes que chegam no consultório querendo já colocar a prótese, sem antes ter tentado as outras coisas. Sem antes mudar os hábitos de vida, sem ter tentado as injeções, os comprimidos. Enfim, cada um toma a decisão que quiser, mas é importante entender que a ereção de um paciente com prótese é diferente de uma ereção normal. A ereção normal a gente chama de ereção quente. O sangue enche o corpo cavernoso e aí o pênis aumenta de temperatura, ele fica mais quente, a glande fica mais enrijecida. Na prótese isso não acontece. É uma ereção boa, satisfatória, você consegue penetrar, ter orgasmo, satisfazer, mas é um pouco diferente. Um resumo de como funciona a ereção é o seguinte: o pênis, eles são 3 corpos envolvidos por pele. O corpo tem um corpo esponjoso, que é por onde passa a uretra, que é a uretra por si só. E tem os corpos cavernosos. Os corpos cavernosos são estruturas cilíndricas que são circundadas por um tecido fibroso. Dentro desse tecido fibroso, você tem cavernas vasculares. São grandes espaços que se enchem de sangue. E aí, a cirurgia para o tratamento da disfunção erétil com a prótese peniana, ela destrói esses corpos cavernosos. Como é que é a cirurgia? Normalmente faz uma incisão, tem gente que faz uma incisão perineal, né, ali perto do escroto, tem gente que faz uma incisão como se fosse fazer uma postectomia, uma cirurgia de fimose. Aí você abaixa a pele, né, você faz uma circuncisão, né, que é uma incisão circular ao redor da glande, e aí você faz uma pequena incisão nos corpos cavernosos. E aí você vai com uma vela, com um dilatador e vai dilatando os corpos cavernosos. Você vai destruindo esses corpos cavernosos para poder ter espaço para colocar a prótese. Então, esses corpos cavernosos nunca mais vão se encher de sangue. Por isso que a cirurgia é definitiva. Se você faz a cirurgia, você não tem como mais voltar. Às vezes você tira a prótese por outros motivos, mas aí você não tem ereção mais. Então a cirurgia é assim, né? É uma cirurgia que demora em torno de 1 hora, 1h30, 2 às vezes. Você dilata esses corpos cavernosos e coloca a prótese. Depois você fecha o corpo cavernoso e fecha a pele. Dependendo da opção do cirurgião, que vai discutir com você, o paciente pode terminar sem o prepúcio, fica circuncidado. Mas isso é facilmente discutido com o seu urologista. É importante controlar as comorbidades mesmo que você não tenha uma ereção boa. Então você tem que controlar a diabetes, tem que controlar a pressão, tem que fazer exercício físico. Às vezes é recomendado usar a bomba peniana antes, a vácuo, né, a bomba peniana a vácuo antes da cirurgia, porque isso melhora e facilita a cirurgia, porque é uma cirurgia num paciente que normalmente já não tem uma saúde muito boa, que é por isso que ele está com a disfunção erétil, na maioria dos casos. E aí, se ele infeccionar, se tiver uma rejeição dessa prótese, piora muito a chance de você conseguir ter uma ereção ou conseguir ter uma função sexual adequada. Então, ter um paciente saudável para a cirurgia é muito importante. Sobre a prótese, tem 2 tipos de prótese. Tem a prótese inflável e a prótese maleável. A prótese maleável nada mais é do que uma haste de metal que com uma certa força você consegue mudar a forma dela. Ao redor da haste metálica você tem um corpo de silicone. E a prótese inflável é uma bexiga, uma bolsa que enche de soro e aumenta o volume. Tem vários caninhos conectados um ao outro e aí você tem uma bolsa reservatória onde tem o soro e a bolsa que enche dentro do corpo cavernoso. Né, e uma válvula, um botão que aperta para poder encher. Então tem um pouco mais de mecanismos, acaba sendo um pouco mais fisiológico, né, você infla e desinfla o pênis quando você precisa, mas tem um pouco mais de mecanismos. A prótese maleável é bem mais cara e tem um pouquinho mais de risco de complicação. É importante procurar um profissional bem treinado para isso. A prótese maleável também tem suas complicações. E como é que você usa então a prótese maleável? A prótese maleável
pênis fica basicamente sempre rígido, e aí você pode fazer um pouquinho de força, dobra ele pro lado, e aí vai para onde você tiver que ir. E aí se você precisar de ter relação, você vai, dobra o pênis para cima de novo, e aí tem relação. Como é que é a prótese maleável? A prótese maleável, então ela é instalada em vários lugares. Tem um botão que fica dentro da bolsa escrotal, que vai regular para onde o soro vai. Tem um reservatório que normalmente fica na região inguinal, e tem a prótese, né, a bolsa que enche de soro, que fica dentro do corpo cavernoso. Então, quando você precisa, você aperta o botão e isso permite com que o soro saia do reservatório e entre na prótese dentro do corpo cavernoso. E quando você termina, você aperta e aí o soro volta. Então, nos pacientes que têm indicação, funciona muito bem, melhora bem a qualidade de vida, o paciente consegue ter orgasmo, consegue penetrar, consegue voltar até a função sexual que ele tinha perdido. São boas cirurgias quando bem indicadas. Se ficou alguma dúvida, não deixe de falar no comentário. Se você quer que eu explique alguma coisa em específico, faz a sua pergunta. Espero que tenha gostado. Um abraço.